Olá, que bom estarmos com vocês nesta sala. Já nos reunimos, estamos aqui com as nossas emoções, na expectativa deste momento. Que bom, não é? As nossas emoções, que hoje nós estaremos falando, associando ao Evangelho, porque as emoções, de uma forma geral, não é? São universais, e nós nos identificamos pelas nossas expressões, pelos nossos gestos, posturas. Então, o Evangelho traz um pouco dessas boas emoções, a serenidade, a gente vai se tranquilizando, não é? Para preparar melhor o nosso ambiente e também a nossa mente, nosso coração, para que a gente saia daqui melhor do que quando chegamos, não é? Então, que nós possamos agora, nessa conversa, nesse diálogo fraterno, convidar a todos para este momento. É um prazer e uma alegria estarmos aqui unidos, hoje aí com amigos, né, dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, e nós vamos então dando uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos aqueles que estão ligados em qualquer local do mundo, e também aos nossos amigos do Brasil. E agradecemos aí a Rede Amigo Espírita por essa transmissão. Nós pedimos que os amigos se inscrevam no canal, curtam as nossas lives, porque aí vai dando um destaque e fica disponível a mais amigos que têm interesse pelo YouTube, né? Agradecemos também a retransmissão na Rádio Web Fraternidade, a TV7, e hoje iniciando a TV Seridó também, do nosso Nordeste querido do Brasil, né? Do Rio Grande do Norte ali. Então, nós vamos mentalizando uma prece, nós vamos agradecendo esse instante de estarmos aqui reunidos, nos irmanando aos nossos mentores maiores, aqueles que nos trazem a harmonia, a paz, através dos nossos pensamentos e da nossa ligação com o Criador. Que possamos agradecer ao Pai por esse instante e que possamos mentalizar uma prece de início da nossa reunião, do nosso encontro fraterno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que teu poder, o reino, a glória e o amor. E hoje nós vamos falar muito do amor, do pensamento, falar muito das nossas emoções, essas emoções que nos linkam com a espiritualidade maior, que nos fortalecem a todos os instantes da nossa vida aqui, no plano físico e no plano maior. Como estávamos conversando, né, essa ligação constante nesses dois mundos que nós aqui participamos. Nós passamos a palavra para a Elza, para que faça as referências e o cumprimento dessa tarde, para depois nós falarmos com a Vanessa e com o nosso amigo também, César. Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, que alegria, uma vez mais, essa tarde, essa noite, essa manhã agradável que Jesus nos oferece no nosso planeta Terra. Estarmos unidos nessa malha mundial. Hoje não tem distância, tem corações unidos com o mesmo ideal, amar e servir. Sejamos aqueles que fabriquemos com nossos corações pontes, alicerces de amor, jamais muros, que possamos derrubar muros e alicerçarmos a fronteira do bem. Portanto, obrigada pela permissão de entrar em suas casas, nos seus corações e fazermos do nosso Evangelho um brilho a mais, estrelando em nossa casa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Eu convido os nossos convidados, Vanessa e César, para dar um olá aos nossos queridos que estão aí, né, nos acompanhando.
Olá, amigos. Obrigada, Josi, Luiz, Elza, por estarmos aqui nessa sala fraterna. É uma alegria conhecer César e poder interagir, trocar experiências e também estudos que todos nós temos realizado. Eu estava lendo um pouco no livro de Emmanuel, do Seara dos Médiuns, onde ele fala que os bons espíritos estão sempre com aqueles que também querem se instruir, e a gente quer se instruir, porque nós precisamos de novas diretrizes para termos novos comportamentos, novas atitudes. Então, esse momento é um momento muito feliz, onde dois planos se conjugam para que a gente possa se fortalecer e trilhar uma marcha nessa reencarnação sólida, sendo melhor hoje do que fomos ontem. Bom, pessoal, minhas saudações a todos os nossos amigos que estão conosco em lugares tão distantes, né, por este mundo, e é algo muito especial. Então, começo saudando os nossos amigos que estão na sala conosco, e um grande abraço, é um prazer estar com todos vocês. Mas gostaria de saudar em especial a todos aqueles que nós não vemos nestes momentos e que estão esperando certamente palavras e sentimentos, e que nós possamos fazer nascer no coração deles, onde quer que estejam, as emoções do bem, do amor, da serenidade. Então, que nós possamos ser instrumentos dos bons espíritos para levar a estas pessoas, para sermos veículos de algo bom, que possa trazer serenidade e paz a todos aqueles que nos ouvem. Então, nosso abraço, e nós esperamos que esse bate-papo, que essa nossa conversa possa ser produtiva e possa trazer alegria e serenidade a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos passando para a Vanessa, para ela falar sobre as emoções, sobre o tema de hoje. E eu procurando aqui, Vanessa, falei, eu vou procurar em Joana de Ângeles, aí peguei um livrinho do Leon Denis, aí peguei o Boa Nova, que você tanto fala, que é aí pela Kardec Radio. Aí eu peguei esse livro, Roteiro, também de Emmanuel, e abri aqui, como parece que é por acaso, e sai assim, sobre o perispírito. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador da renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior, e sim ao crescimento intelectual com intensa capacidade de ação. Pode pertencer a outras inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos um grande número, né, de entidades libertas dos laços fisiológicos. E aí ele associa, Emmanuel, não adquiriram ainda a verticalidade do amor, que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partiram a posição espiritual. Emmanuel aqui fala dos anjos caídos e do poder do nosso pensamento e das nossas paixões e emoções, nesse livro intitulado Roteiro, no capítulo 6 do Perispírito. E aí, como falou aqui de ciência, está bem ligado a nós que pertencemos à academia e a você que é estudiosa, né, e lidera esse aspecto aí. Se você puder liderar e tecer seus comentários, muito, muito obrigado pela sua participação. Agradece, Luiz. Você está trazendo uma questão para nós que estamos encarnados, voltando para a questão de que temos o corpo físico, temos nele
uma referência para o autoconhecimento também. Então, hoje, existe uma necessidade cada vez maior de expandir o que a gente chama a nossa consciência corporal. Porque, como encarnados, o corpo físico, ele não é só instrumento para que façamos as coisas, mas para que nos percebamos. Por exemplo, quando eu estou sentindo algum tipo de emoção mais tensa, a gente percebe a contração muscular, a gente percebe a movimentação do nosso sistema gastrointestinal diferenciadamente. Então, a gente vê que nessa vinculação entre o espírito, o perispírito que você falou, com o corpo físico passa a ser como se fosse um termômetro. Porque no nível evolutivo em que nós estamos, muitos de nós estamos encarnados, vivendo como desencarnados. E muitos desencarnados vivendo como encarnados. O que isso quer dizer? A gente está aqui e o corpo, muitas vezes, é simplesmente um escravo da nossa vontade. Como eu falo, às vezes, para minha filha, Virgínia, eu falo, Virgínia, você, espírito, pode não estar com fome, mas o seu corpo, ele precisa de alguma coisa. Você pode não estar com frio, porque você é espírito, mas o seu corpo, pensa no seu corpo, escuta o seu corpo. Aí ela fala, mamãe, peraí, não fala nada para eu poder escutar. Ela fala, não fala nada agora para eu escutar. Aí ela fala, o que o corpo está falando, Virgínia? Aí ela fala alguma coisa. É um exercício, uma brincadeira, mas que para nós adultos seria muito importante. Porque não é casual que nós estamos encarnados, não é somente para viver essa experiência. Ele não é só uma roupagem mínima como essa que eu uso. Essa daqui é uma roupagem morta. Não me troca nada. Tem nada vívido. O corpo físico, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, as nossas células são animáculos. São pequenos seres. Realmente, há toda uma contemplação sobre essa questão para os estudiosos espíritas. Para nós aqui agora, nós vamos nos ater ao fato de que, observando o corpo, cuidando do corpo, a gente se conhece. Se conhece por quê? A psicossomática vem hoje em dia e nos mostra o quanto há uma correlação muito minuciosa entre o que sentimos, o que vivenciamos e a expressão corporal. Aí fica a grande questão. Qual seria o ideal? Como administrar tudo isso? Temos um modelo? E aqui o César falou, nas palavras dele iniciais, muito inspiradoras, de que esse momento é um momento para trazer algo que nos auxilie, que nos console, que nos auxilie a viver melhor. E dizia Eurípides Barçanufo, poderoso é o sol da verdade. E qual é a verdade? Jesus é o modelo e guia. E ele? Como que ele lidava com a administração do corpo? Alguém aqui já ouviu falar de Jesus entediado? Olharam para ele, ele estava entediado. Já ouviram falar, Jesus estava num canto, morto de cansado? Ninguém nunca ouviu falar isso. Mas como é que pode, se ele ficava andando a pé, se ele estava o tempo inteiro fazendo e acontecendo, ninguém nunca ouviu falar, Jesus estava estressado aquele dia. O que a gente ouve é que Jesus era tão composto na sua expressão corporal, era uníssona com as suas palavras, que a sua linguagem corporal expressava as emoções que ele falava a respeito. Exemplo, quando a gente vai no livro Boa Nova, que o Luiz mencionou, no livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, nós vamos encontrar um mestre completo, que vai nos dar, vai sinalizar o caminho a ser trilhado.
Então, nós vemos alguém que sabe trabalhar o silêncio, porque o silêncio é uma linguagem pouco utilizada para o bem. A gente, às vezes, usa o silêncio para ficar indiferente ao sofrimento alheio, ou para machucar alguém. O tratamento frio, alguém não está se comportando como eu quero, eu não falo com a pessoa. Eu não respondo. Mas e o silêncio produtivo? Isso é uma linguagem emocional que nós podemos utilizar, que parte do princípio de que a gente não vai abrir a boca, mas também vai dominar o coração e o pensamento. O silêncio, Jesus o utilizava, e nos nossos estudos, os livros de Chico Xavier, que tratam da linguagem corporal e emocional de Jesus, esses mencionados, Boa Nova, de Humberto de Campos, e Jesus no Lar, de Ney Lúcio, principalmente esses dois. E também vou adicionar um terceiro, que é de Humberto de Campos, que é no Roteiro de Jesus, que foi uma compilação de outros fatos acontecidos com Jesus e que não está no Boa Nova. Nesses 3 livros. A gente fez um estudo e viu que o silêncio usado por Jesus nunca era de indiferença, nunca era de medo, nunca era para ferir, nunca era para se omitir. Ele nunca foi omisso. Vejamos que Jesus, que traz esse sol da verdade, nunca contemplou com a hipocrisia, nunca contemplou com a omissão. Ele teve a coragem, mas uma coragem pacífica. Ele se posicionava, às vezes, com silêncio para evitar atrito, dizia Humberto de Campos. Ele se posicionava no silêncio para esperar o outro pensar. Por exemplo, quando chega no último capítulo do livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, que é um livro que a gente pode usar no nosso Evangelho no Lar, já que a gente está aqui nessa campanha mundial do Evangelho no Lar, trazer a prece para o lar é fundamental, não tem como viver bem sem cultivar o Evangelho no Lar. Não tem. Então, aquele livro, no último capítulo, fala de um momento em que Jesus está se preparando para viajar. O que vocês acham que o pessoal estava sentindo? Triste. Ai, meu Deus, ele vai viajar. Ele não era ainda o martírio, ele ia viajar só. E o pessoal ali na casa de Pedro estava triste. E todo mundo falando, e agora, e agora, e agora? E o que ele faz? Ele vem, olha a gente, conta mais. Não. Ele fica em silêncio e depois chama para uma prece. Agora, se a gente vê a prece que ele faz, na prece, ele conversando com Deus, nessa comunhão com todos, ele já está consolando cada coração com a verdade, pedindo desculpas a Deus por nós nos entristecermos pela ausência temporária de um ente querido, enquanto Deus está conosco todas as horas. A nossa ingratidão. Quantos de nós nessa hora, com a pandemia, perdemos, entre aspas, entes queridos? Não pudemos dar um abraço? Será que perdemos? E Jesus vai nos dizer, e Deus deixa alguém órfão aqui? Não. Ele fala para Bartolomeu. Mas ele consola Bartolomeu com o tom de voz que ele fala. Porque quando a gente pensa em Jesus, a gente acha que ele está falando como se fosse alguém que está falando para uma criança. Não pode fazer isso, não. Ele está amorosamente nos fortalecendo para compreendermos essa verdade de acordo com a nossa maturidade. Então, a gente vê que de todo o linguajar emocional corporal hoje, que expressa as nossas emoções, um dos centrais é aprender hoje, principalmente na nossa sociedade ocidental, que não sabe usar o silêncio. Aprender a usar o silêncio.
Quando todo mundo está discutindo, o que Jesus fazia? Ele não discutia. Aí diz lá Humberto de Campos, diz Neio Lúcio, e ele estava escutando atentamente a todos, não julgando atentamente. Ele estava meditando, ele estava orando, ele estava usando aquele momento de quietude de uma forma produtiva. E nós? Porque a gente precisa, para fazer silêncio, precisa domar o corpo. E aí vem um grande exercício de disciplina. Como fazer isso? Porque tem gente que diz, eu não consigo, na hora que alguém vai me contrariar, eu reajo. Mas é porque a gente está tendo dificuldade de administrar esse cavalinho, esse cachorrinho que é o corpo. Às vezes eu falo para as pessoas com quem eu lido diariamente no trabalho, eu falo assim, olha, pensa um cachorro, a coleira e o dono. Você, espírito, é o dono. O seu perispírito, eu falo, desculpa, hein, gente, que isso aqui é uma analogia bem bruta, que o perispírito não é uma coleira. Eu estou falando só porque é a ligação, né? A gente sabe que o perispírito é muita coisa. Mas ele está ligando o corpo físico, que é o cachorro. Maravilhoso. Sem ele, mas a gente tem que domesticar esse cachorro. Treinar. Então, às vezes, o cachorro vai ver um passarinho e vai querer sair correndo atrás do passarinho. E a gente está querendo ficar quietinho aqui, sentado, mas o cachorro está puxando que ele quer ver o passarinho, quer reagir. O que eu faço? Eu tenho que aprender a educar esse cachorro. Então, às vezes, nós, como diz uma mensagem que eu tenho aqui aberta no livro Seara dos Médiuns, capítulo 76, Imã, ele fala, nós temos as nossas emissões vibratórias, emocionais, que vai atrair esses passarinhos da vida. E os nossos impulsos mais inferiores vão reagir. E o corpo vai expressar essa reação. Aqui vem os vícios e as questões dos relacionamentos interpessoais. E o que eu, espírito, posso fazer? Domar-me para treinar esse cachorro. Para que a gente não caia nas garras da pornografia, por exemplo. Tem gente que fala para mim, Vanessa, eu não consigo, eu não posso ver um rabo de saia. Eu falo, tem que criar um novo hábito. Como diz Emmanuel aqui nesse capítulo 76, o raciocínio manda e o sentimento guia. Agora, entre emoção e sentimento há uma diferença muito grande. Porque a emoção é algo que perpassa, vamos dizer assim, o instinto. Agora, o sentimento só pode guiar quando a gente sublima essa emoção. E é aí que entra o raciocínio. Por isso que a cabeça vem antes do coração. Temos que usar a razão para domesticar essas emoções, sublimando-as para chegar aos sentimentos e o máximo dos sentimentos, que é o amor, como o Luiz falou no começo. Para amar, eu preciso primeiro aprender a lidar com as coisas que eu gosto. O que você gosta? E aprender a sublimar esse gostar do que seja, para poder um dia aprender a amar. Ontem mesmo, a pergunta máxima é amar a Deus. Eu perguntei para uma criancinha, que eu lido todo dia, você ama a Deus? Criança é tão linda, né? Tão sincera. Ela falou assim, I don't know. Ela falou, eu não sei. Eu falei, claro. É algo para uns 7 anos de idade muito abstrato, mas muitos de nós temos o mesmo sentimento. Você ama Deus? Amar Deus.
Eu sei que Deus existe, mas amar Deus, o que é amar Deus? Para chegar nesse amor a Deus, que é o mandamento máximo, eu preciso amar o que Deus me dá. O corpo é a primeira instância por onde eu vou exercitar esse amor. Quando eu não posso comer açúcar, porque eu posso desenvolver uma diabetes, ou complicar minha diabetes, e eu como, eu não estou amando esse corpo. Mas antes de amar, eu tenho que gostar. Então, hoje, antes de mais nada, antes da gente adentrar questões muito mais complexas, até científicas, é perguntar isso. Se a gente percebe que essa ligação com o corpo é tão sublime que a partir dela a gente pode se conhecer. Às vezes a gente pega um telefone para tirar foto dos outros, um selfie da gente sorrindo, mas é uma boa oportunidade para a gente se conhecer e ver como que eu me expresso, como diz o Evangelho. Quando eu estou com cólera, a gente parece louco. Como é que eu me pareço quando eu estou com essa cólera? Porque ninguém tirou foto da gente nessa hora. Mas seria bom, às vezes, botar o nosso telefone, deixar lá gravando, e não se perceber e conversar com alguém na família, para depois a gente olhar. E tem gente que fala, Vanessa, eu não consigo olhar, mas tem que olhar. Para ver como que o corpo está nos ajudando a gente a se conhecer. Deus é tão bom que hoje a gente tem aqui, ó, na câmera do telefone, um recurso para a gente se conhecer mais. E o corpo pode ser essa ferramenta de autoconhecimento que diz os Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Através do autoconhecimento, a gente progride mais constantemente e evita erros. E esse autoconhecimento, ele perpassa essa utilização do corpo. Conhecer-nos pelo corpo. Por exemplo, você tem sempre dor de cabeça? O que essa dor de cabeça quer dizer? Ela está falando do que a gente está sentindo, do que a gente está vibrando. E a partir daí, eu começo a me conhecer melhor. Então, aqui fica um ponto inicial para a nossa conversa, sobre o nosso relacionamento com o nosso corpo, a nossa consciência corporal como instrumento para a nossa evolução espiritual. É interessante, Vanessa, você falando, e eu na minha área de saúde, né, da fisioterapia, quando você falou aí já em consciência corporal, eu já vibrei aqui, minha emoção já vibrou aqui, César. Porque quando nós não conseguimos também entender essas emoções, nós procuramos coisas que possam nos fazer bem, não é, Vanessa? Então, a gente procura coisas que nos fazem bem, que nos fazem melhor, um momento do lazer, um momento em família, né? Comer alguma coisa que a gente gosta. Hoje eu vou fazer aquele bolo. Aí já vem com emoção, a família ajuda, vai todo mundo preparar esse bolo. E associando com o nosso evangelho, como você reforçou, que sem o evangelho a família não se sustenta. E hoje em dia nós estamos muito nessa conversa, não é, César? Outro dia nós falamos sobre isso, sobre propósito de vida, espiritualidade. Então nós estamos nessa busca. Então é um assunto até para os próximos programas, para a gente aprofundar, porque o evangelho precisa ser sustentado também nessa espiritualidade, né? De sentimento, emoção, que se associa em nós, que se coloca em nós. Eu posso ser religiosa, mas só. Eu não exerço a espiritualidade, né?
Então, é a emoção. Então, a emoção que o Evangelho nos traz em família, no diálogo, né? No olhar com o outro. E eu conversei com a Josi aqui, que você falando, Vanessa, veio a recordação da juventude, quando muitas pessoas falam assim para a gente, a carne é fraca, a carne tem necessidades, como se a carne, a gente vai passar a palavra para o César, né, fala assim, na juventude, ou as pessoas que procuram qualquer tipo de vício, que vem da nossa vivência, como a Josi disse, espiritual, não, mas a carne é fraca, a carne necessita, né, o corpo necessita, como jogando a responsabilidade diferente, né, a causa da origem, né, César, né, César? Convido o César. César, o áudio seu. Eu achei que você que ia liberar aí, desculpa. Perdão. Não tem problema. Você vai gostar, então, Josi, e acho que a Vanessa também. Eu vou ler uma frase. De todos os recursos, porém, que vos são confiados, o corpo físico é o mais importante deles, por definir-se como sendo o refúgio em que obtemos no mundo o valioso ensejo de progredir e aperfeiçoar a nós mesmos na esfera da experiência. Essa é uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que está nesse livro. Eu abri hoje de manhã, um pouco por acaso. Eu achei muito interessante, eu acho muito bonito o que está acontecendo agora no mundo, e acho muito bonito o privilégio que nós temos como espíritas de poder. Eu acompanho trabalhos que estão sendo feitos na área científica, eu venho da área científica, né, eu sou da área de química, mas me interessa muito o que se faz na área científica em termos de espiritualidade. E me chama muita atenção que nós não temos ainda um paradigma na ciência para lidar com a espiritualidade. Nós trabalhamos dentro do meio científico com uma concepção materialista. Recentemente, nós tivemos nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, alguns cientistas que publicaram um manifesto lançando o que eles chamaram de paradigma pós-materialista. Então, são cientistas que estão se lançando numa nova concepção, numa nova compreensão do ser humano, que nós poderíamos dizer mais holística, mais integral. E é interessante quando nós observamos, por exemplo, alguém como a Vanessa falando, é alguém que está conseguindo fazer a síntese que a ciência ainda não fez, que é a síntese de entender o ser como um ser integral. E nós, espíritas, nós temos esta síntese feita, porque a codificação kardeciana, ela viu com muita antecedência esse homem do futuro. Então, a importância do pensamento, a importância das emoções, a importância dos sentimentos, e como isso era essencial o trabalho e o tratamento desse ser humano. Algumas pessoas acusaram Allan Kardec de religiosismo quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele entendeu que era preciso tratar o ser humano. Como o Luiz falou, essa questão de não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco, né? Nós somos fracos porque ainda não nos condicionamos a viver como seres imortais, nós vivemos ainda como se fôssemos só um corpo. E é interessante porque são milênios vivendo com essa identidade corporal, sem entendê-la, né, sem usá-la a nosso favor, e o problema é que nós nos identificamos como sendo um corpo, nós somos uma alma vivendo num corpo. E este é o grande punch, né, da doutrina espírita. Olhe para si mesmo como uma alma que habita um corpo, um refúgio, como o Dr. Bezerra de Menezes fala nesse livro. O corpo, para nós, é um refúgio de crescimento,
É uma habitação que nós ocupamos por um tempo, mas ela é uma habitação plástica. E como diz a Vanessa, né, você pode ler no corpo o que está escondido dentro. Você pode ler nas expressões o que está escondido dentro. Mas a doutrina espírita, ela é maravilhosa, porque ela vai nos dizer, meu amigo, você, para ler o corpo de uma pessoa, precisa estudar um pouco, né? Você precisa de um especialista. Se você colocar, né, uma pessoa na frente da Vanessa e falar, leia as expressões dela, ela vai ler as expressões dessa pessoa, ela vai dizer, olha, tal expressão indica tal coisa, tal atitude indica tal estado emocional. Mas nós estamos diante de um ser que é integral, e esse ser, ele é corpo, como a Vanessa lembrou também, perispírito e espírito. E a doutrina veio nos acordar para o fato de que, se um especialista ou uma pessoa mais, né, acesa, né, pode ler as nossas expressões, os espíritos podem ler a nossa alma através do perispírito. Então, nós não nos escondemos de ninguém. A verdade é que nós tentamos sorrir quando não queremos sorrir, nós mostramos uma pessoa para o mundo que nós não somos, e a grande verdade é que nós não nos escondemos de ninguém. A grande verdade é que os espíritos chegam e veem na nossa, né, no nosso plástico perispiritual, e o Luiz foi muito feliz quando leu, né, esse texto do Emmanuel falando de como o perispírito reflete as nossas emoções, porque além do corpo físico, né, que a Vanessa muito bem mostrou, como ele é plástico, porque ele mostra quem nós somos, mas isso você precisa de olhos treinados. Né? Qualquer espírito que chega perto de nós pode ler as nossas emoções, pode ler quem nós realmente somos. E é por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, pessoas que parecem muito boas e que desencarnam e vão passar períodos de sofrimento nos planos espirituais mais necessitados. E é por isso que nós não podemos nos enganar. Então, viver exige uma grande honestidade para a qual nós ainda não estamos treinados. É preciso, e o Cristo, né, eu acho que essa lembrança que a Vanessa trouxe de que ele refletia o tempo todo esse estado de iluminação que ele trazia consigo. Nós ainda não somos assim, mas nós precisamos viver, pelo menos, com honestidade. Nós brincamos com uma frase no início, né, que a gente, não sendo puros ainda, nós podemos ser, pelo menos, bons. Quem dera, né, nós pudéssemos ser bons, autênticos, verdadeiros. Não aquele verdadeiro, né, eu achei interessante quando a Vanessa falou, mesmo o silêncio de Jesus não era jamais agressivo, nem suas falas, muito menos, nem suas atitudes, nem suas expressões. Quem dera nós pudéssemos, assim como o mestre, viver autenticamente. E esse autoconhecimento é talvez a coisa mais essencial, não mentir para nós mesmos. Não tentar parecer o que nós não somos. Nós, num evangelho que nós fizemos recentemente, nós falávamos disso e alguém falou, é como se nós fizéssemos reforma íntima de fachada para a plateia. Então, eu vou parecer bom, eu vou falar doce, suave, eu vou falar bonitinho, eu vou fazer aquilo que traz aplauso. E a Vanessa é dessa área, ela pode confirmar, né? Nós vamos ver aí grandes psicopatas que sabem usar muito bem a linguagem corporal. Grandes líderes políticos que levaram nações inteiras à debacle, né? ao
ao suicídio quase espiritual dessas nações e que eram especialistas no uso das técnicas. Porque o conhecimento é neutro. Né? Então, por exemplo, um especialista, né, a Vanessa pode ensinar professores, por exemplo, a identificar tendências suicidas num aluno. Ou pode ensinar um professor a identificar um aluno que não está de acordo com ele. Ou pode ensinar um professor a identificar, por exemplo, ou um atendente na área médica a identificar uma pessoa que está com grande estresse ou que está com muita raiva. Enfim, nós podemos usar esse conhecimento para ajudar as pessoas. E há pessoas que vão usar esse conhecimento para enganar pessoas. Como na minha área, eu posso fazer remédios e posso fazer venenos. O que decide? Allan Kardec percebeu o que decidia. Nós precisamos melhorar enquanto seres humanos. Nós precisamos melhorar a alma humana para que todo conhecimento, que na verdade é neutro, seja usado em favor do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Se nós pegarmos os conhecimentos que têm sido desenvolvidos na área da linguagem corporal, das emoções, da psicologia, nós vamos ver que há sempre duas tendências. Nós podemos usar isso para melhorar a vida humana, ou nós podemos usar isso para enganar o ser humano. Vou dar um exemplo. O Edward Bernays, sobrinho do Freud, nos anos 30, ele era um especialista em psicologia, mas também em propaganda. E ele foi chamado para conduzir algumas campanhas, né? Por exemplo, convencer os americanos que eles deveriam entrar na Segunda Guerra Mundial. Entre outras coisas, convencer as mulheres a fumar em público, que a indústria do cigarro perdia 50%, né, da sua clientela, porque as mulheres ou não fumavam ou fumavam escondidas. E ele se baseava numa concepção muito dura, fria e restrita do ser humano. Ele dizia: meu tio nos ensinou que o ser humano é um ser que come, bebe, dorme e faz sexo e não gosta de pensar. Nós precisamos pensar por ele. Se nós pegamos uma pessoa que tem a concepção espírita, e ele usou esse conhecimento neste nível, hein? Ele disse: nós devemos dizer para as pessoas em quem elas devem votar, nós devemos dizer para as pessoas o que elas devem comer, nós devemos dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Então, isso é usar conhecimentos que a psicologia desenvolveu, e óbvio, Freud não dizia só isso do ser humano, né? Ele estava sendo muito limitado, mas ele usou aquilo que havia de pior na concepção do ser humano. E nós sabemos que nós, como espíritas, podemos olhar para este mesmo ser humano e dizer: talvez o ser humano seja assim, mas vamos melhorá-lo? Vamos transformá-lo em algo melhor? Vamos ajudá-lo a crescer? Então, é o mesmo conhecimento sendo usado por duas concepções diferentes. Uma materialista, que vê o ser humano apenas como alguém que eu devo usar e para quem eu devo vender coisas, ou para quem eu devo manipular, a quem eu devo manipular e fazer isto ou aquilo, e uma concepção que olha o ser humano como uma alma, como um ser eterno, como uma alma de passagem por um mundo através de um corpo que ele usa para crescer, para aprender, para se disciplinar. Então, é uma imagem e uma percepção do ser humano que é muito diferente. E para a doutrina espírita, e caminho para finalizar minha frase, para nós espíritas está reservada talvez essa missão de trazer essa unificação do conhecimento, né, que nós temos na ciência, mas que nós temos na ciência espiritual. E fazer o convite, né, a todo o mundo científico para que comece a olhar o ser humano com essa perspectiva da doutrina espírita. Somos almas em crescimento.
Somos almas necessitadas de amor, somos almas necessitadas de melhoria, somos almas necessitadas de superar as limitações e a identificação com um corpo, porque nós somos mais que um corpo. Como a Vanessa disse, o corpo é um termômetro. Mas é um termômetro do quê? O termômetro, em ciências, nós colocamos num líquido, por exemplo, para medir o grau de agitação das moléculas. O corpo é o termômetro da agitação da alma, do que está acontecendo, o que é que está borbulhando dentro de nós? Amor? Desespero? Tristeza? Então, que nós saibamos ler o corpo, mas que nós, espíritas, comecemos a lembrar, e eu acho muito bonito isso que está sendo feito pela Vanessa e por outros nessa área, comecemos a lembrar que o líquido que está borbulhando lá dentro, para ele que o termômetro aponta, e é ele que nós temos que acalmar, serenar, equilibrar, para que o corpo comece a mostrar essa paz, essa iluminação interior. E isso é tão verdade, finalizo aqui, que espíritos muito bonitos escolhem muitas vezes nascer em corpos muito feios, porque senão eles seriam irresistíveis. Eu vi uma pessoa uma vez falar, nossa, mas o Chico com aquela peruca, ele é feio. Eu falei, graças a Deus ele é feio. Porque ele tendo uma aparência que não é a padrão da beleza do nosso, nós nos sentimos irresistivelmente atraídos por ele. Ao ponto de chegar perto e as pessoas começavam a chorar, você fala, por que você está chorando? Não sei. Vem uma emoção desse homem, vem uma coisa boa, que nos lembra que nós somos filhos de Deus. E isso é muito bonito nessas pessoas, e muitas vezes eles escolhem nascer em corpos feios, porque senão eles seriam irresistíveis, porque o que está dentro é muito bonito. E nós procuramos isso, que um dia nosso rosto possa manifestar esse ser iluminado, que nós vamos ser capazes de construir, se Deus fizer, com a bênção da doutrina e com esforço pessoal. Então, voilá. César, você falou do corpo, E eu lembrei, Vanessa, da fase da velhice, Que eu estudei o meu mestrado de gerontologia e fala do processo do envelhecimento. Aí, César, esse corpo que vai se modificando com o tempo perde agilidade, Aquela vitalidade, mas as nossas emoções não envelhecem, não é, Vanessa? Então, como que nós podemos associar as nossas emoções numa velhice com mais independência, com menos dor, com mais bem-estar? Não é por que não? Com mais autonomia. Como que nós podemos associar, não é? Então, oferecer essa velhice que tanto nós desejamos passar, não é? Porque senão a gente estaria já em outro mundo, mas que a gente possa exercer essas emoções de forma muito positiva. Então, o autoconhecimento, vem em nós desde pequenos. É uma construção, É interessante. Eu estou bastante feliz de escutar você, César, porque a maneira com a qual você elaborou ressoa com os ideais que a gente tem abraçado. Você fala dessa questão da honestidade, E a gente está num mundo ainda muito materializado, muito cheio de aparências. Muito. Quando você fala de Chico Xavier, e aí remontando a questão da gerontologia que você, Josi, estudou, trabalha, eu ouvi já de pessoas espíritas, eu não vou dizer nomes, mas pessoas que têm um certo renome, dizerem para mim, vou dizer, precisamente 11 anos atrás, quando nós estávamos numa convenção em outro país, Vanessa,
eu não vou me aposentar e fazer o que Chico Xavier fez, ficar à mercê do povo. Eu era mais jovem do que hoje, e eu não entendi o que quer dizer aquilo. E a pessoa continuou falando. Ele se deixou envelhecer, se deixou carregar pelo povo, que humilhante. E eu fiquei todos esses anos tentando decifrar aquilo. Eu falei, tem alguma coisa aqui que não encaixa. Por quê? Olha só, a frase que eu tenho aqui na minha frente, que eu tinha lido antes da gente entrar no programa, do livro Seara dos Médiuns. Porque tem gente que acha que esse livro é só para médium, mas ele é para todo mundo que é ser humano, só cachorro que não é para ler, animal. Mas se você é humano, é para ler esses livros, Seara dos Médiuns, porque todos somos médiums. E muito dos nossos problemas é porque a gente não sabe controlar a nossa mediunidade. E não são só os médiuns ostensivos, somos todos nós. Ele diz, quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução. Ó, fiéis à instrução. Desmaterializando o espírito. Olha que expressão. Quanto possível para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Que é exatamente o que o César falou. Desmaterializar-se. Mas como que pode? Pode ser paradoxal que Deus nos coloque numa encarnação cheia de matéria, pedindo para a gente se desmaterializar. E o que o Chico fez? Se desmaterializou. Literalmente. Ele foi tão fiel à instrução que ele se deixou desmaterializar. E isso não é humilhante. Então, hoje, eu sei por que eu não entendi aquele comentário. Porque aquele comentário não é fiel à instrução. Quando a gente vê Chico Xavier, ele se deixou naquele, vamos dizer assim, no martirológio do envelhecer, ele estava sendo fiel à instrução. Ele se desmaterializou. Quantas pessoas hoje em dia chegam para a gente com doenças, câncer, e falam, meu Deus, que horrível, essa doença levando a gente para a morte. Não necessariamente o câncer leva a gente para a morte, mas quando leva, quem disse que é uma punição? Porque recentemente o mentor Joseph falou de um caso que a gente recebeu no atendimento fraterno para falar para a esposa. É uma bênção que o seu marido esteja passando por isso. Porque enquanto ele está se desmaterializando, ele vai poder desencarnar muito mais facilmente do que se tivesse desencarnado do dia para a noite, de repente, sem preparação nenhuma. Vamos nos preparar. Não é se entregar para a morte, porque a morte não é um fim, não é um muro, não é uma parede, não é um buraco, a cova, não é um túmulo. A morte é um anjo, como dizem os espíritos, por Chico Xavier no livro Instruções Psicofônicas, é um anjo que vem e nos de volta para a casa espiritual. Então, o corpo é esse instrumento para que a gente possa se desmaterializar. Por quê? Você falou, né, Josi, da velhice. Eu cresci ouvindo as pessoas falando. Ai, quando você chega doenta, porque aí começa a dor daqui, dor de lá, e o povo parece que fica agoniado, e você cresce ouvindo. Por isso que o mentor Joseph sempre fala para mim, não ensina essas coisas para sua filha. Por exemplo, mulher vai ficar menstruada, já vai ensinando para a filha, ai, que horror, morre, já... Não, isso, e Deus criou isso para a gente, para fazer a mulher sofrer. A gente tem que buscar o bem nisso. Deve existir uma coisa boa nisso. É para a mulher mesmo. Parar, ficar quietinha. Para ela se cuidar mais. Para ela ter um tempo desse abuso que às vezes ela passa perante a sociedade, abusada
pela própria família explorada, é uma semaninha que ela pode, se pode, né? Vai chegar um dia que a nossa sociedade vai ser mais amorosa e compassiva e vai poder ajudar essa mulher que tem uma missão diferenciada a ter dias para ela se recompor, para ela se cuidar um pouco mais. Quando vem a velhice, é Deus falando, ó, sai da quinta, hein? Põe na quarta, na terceira, andar mais devagar, porque senão vai bater o carro. Então, as forças vão mudando, a configuração vai se diferenciando para nos disciplinar. Eu vou usar a expressão que o César usou, essa ebulição do espírito, para nos ensinar quem somos. Porque quando a gente é jovem, a gente grita, a gente pula, a gente faz, acontece, e tá lá, inteirinho. Passam alguns anos, a gente faz 1/3 daquilo e não aguenta. Porque a vida está dizendo, não é por aí. Agora, o momento é outro. Não é para ficar em casa descansando também, não. Porque tem gente que acha que a velhice é para pegar e ir para a praia, comprar uma casa na praia, não fazer mais nada. E Jesus desmistifica tudo isso no livro Boa Nova, no capítulo Velhos e Moços, número 9, dizendo que a nossa sociedade depende da sabedoria daqueles que estão envelhecendo. Se você está envelhecendo e não é uma pessoa que está contribuindo com as gerações anteriores, está falhando no plano reencarnatório. Porque ele diz assim, para Simão Zelote, que era o mais velho, ele falava, olha, esse jovem não vai conseguir fazer nada direito sem o auxílio de quem está na frente. E é por isso que o jovem está perdido hoje em dia. Porque a gente olha para o jovem e fala, vai curtir a vida. E a gente fica se lamentando das dores, quietinho, buscando aposentadoria. E a gente vê o mundo do jeito que está. Então, é a hora de olhar o corpo como um instrumento que nos disciplina e fala, olha, agora não é mais hora de eu ficar comendo, vivendo para comer, porque o corpo não aguenta mais. Eu tenho que, pelo menos alguma hora na minha vida, entender que não estou aqui vivendo para comer, eu como para viver. Então, eu vou mudar o quê? Hábitos. Tem gente que fica triste. Agora eu vou falar um tema, desculpa se for forte, mas é um tema que a gente encontra todo dia. Quando as pessoas vão envelhecendo, acontece a impotência. As mulheres perdem, às vezes, a libido, mudança hormonal. Os homens também experienciam as mudanças. E aí vem aquele problema no relacionamento, aí o homem se sente diminuído, a mulher se sente incapacitada. Mas se existe essa mudança no corpo, é que ela está ensinando para a gente sublimar as emoções. Porque, às vezes eu falo, tem gente que eu vejo com 90 anos, que se tivesse 18 anos, estaria botando fogo na terra. Porque a pessoa com a velhice do corpo não aprendeu a sublimar ainda. Então, é a grande oportunidade da gente amplificar essa consciência corporal, não como origem dos problemas, porque no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, Hahnemann, o pai da homeopatia, vem como um espírito da codificação. Quando ele vai falar da raiva, ele fala, não vai culpar o corpo. Porque o corpo não tem culpa da... eu senti raiva porque meu corpo... Não. Eu senti, o corpo expressou. Mas eu vendo essa expressão, eu posso voltar para mim mesma e falar comigo. Como fazer isso? Aqui eu vou dar uma técnica que eu fiquei sabendo por Divaldo Franco, mas que ele aprendeu com o Chico, e o Chico aprendeu com o Emmanuel. A conversar com as células do corpo. Porque
E aí, a Josi é expert nessa área aí, porque ela trabalha nisso, ela pode dizer mais. Só vou fechar esse comentário com isso. Conversar com essas células. Porque é um cachorrinho. Tem gente que fala assim, não tem um animal de estimação. Você tem, ele chama corpo físico. O corpo físico é o nosso animal de estimação. Não é o cachorro que é o mais fiel, é o corpo. É aqui que a gente é animal. Quando a ciência fala que a gente é do reino animal, é por causa do biológico, do físico. Que espírito, como o César falou, nós somos humanos. Nós precisamos de um outro paradigma. E a ciência ainda está longe. Recentemente, na Kardec Radio, conversando com alguns pesquisadores de Stafford Beatty, Ray Mamuni Jr., a gente vai ver como é difícil ainda na ciência trazer essa proposta. Mas a gente está caminhando, tem vários pensadores, cientistas que estão trazendo, como o César trouxe para a gente, esse acordo internacional, existe esse trabalho, mas, para nós como pessoas, nós podemos mudar o nosso paradigma. Você vive como corpo ou você vive como espírito? Porque a gente tem uma ilusão de que vive como corpo. O corpo, ele é um instrumento, então conversa com ele. Tá doendo? Respira. É a respiração relaxante do Dr. Herbert Benson. Respira. Lembra do caso da Clara Rivière, lá no livro do Céu e Inferno, de Kardec. Ela é uma criancinha, e ela orava na hora das dores, o anjo da guarda dela vinha, anestesiava ela, e ela conseguia superar as dores. Como cientista, eu digo para vocês, eu estudei por muito tempo, até na tese de doutorado, um mecanismo interno que a gente tem no nosso sistema nervoso, que é de analgesia, de eliminação de dores. É um caminho descendente que a gente estimula, por onde a gente, dentro do nosso corpo, pode liberar moléculas, endorfinas e outras coisas mais, para a gente trabalhar nossas dores, trabalhar qualquer percepção. As sensações vêm, mas a percepção depende da nossa consciência. E é aqui o grande salto da humanidade. O cachorro sente dor, ele não tem como trabalhar isso conscientemente. Eu e você podemos. E hoje tem toda uma linha nova na medicina, trabalhando dores, através do despertar da consciência, com exercícios que a gente pode fazer para ir domesticando esse corpo e percebendo que ele é um ser que depende da gente, apesar da gente precisar dele também. Que lindo aqui. Eu queria passar para a Elza, mas antes de você sair, eu quero dar um prêmio que não foi por acaso, não. Baseado no que você disse com o César. Eu separei o Boa Nova no capítulo 6, você já comentou, então esse agora você já falou. Agora, o Invisível de Leon Denis, ele fala assim... Leon Denis. A Jo é amiga do Leon Denis, mas eu peguei o livrinho. Lentamente, uma nova ciência surge dos estudos espíritas, mas o espírito de investigação científica é preciso aliar a elevação de pensamentos. E aí, como a Josi, no pedacinho de baixo, faz assim, não há possibilidade de êxito nem garantia de resultado sem assistência e proteção do alto, que não se obtém senão mediante a disciplina mental e uma vida pura e digna. Uau! Então, é o que vocês comentaram, né? E lembrando também do livro que você citou, do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, O Homem Integral, que o César falou algumas vezes do Homem Integral. Elza, por gentileza, desculpa aí, mas é a nossa ponte, a Elza é a nossa ponte. Esse programa existe porque Evangelho no Lar, campanha mundial, e sempre é bom a gente frisar, em 92, iniciou isso, com a participação da Maria Antoniette Cumpri, na qual a Elza também participou desse evento na Espanha, por isso que esse programa existe. Vai lá, querida. Olha, vamos ser pontes, como a gente falou, né?
Mas não, pelo amor de Deus, eu quero ser aquela figura de Jesus, aquela pintura maravilhosa de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Se eu tiver mãos, tiver corpo que eu possa, mesmo velhinha, me abaixar para lavar os pés dos apóstolos, que ele me deixe fazer isso. Eu já fico muito feliz. Não quero mais nada. Nessa encarnação, eu quero continuar lavando os pés dos apóstolos. Os apóstolos são todos meus irmãos e irmãs do mundo, da Uganda, do Quênia, de Joanesburgo, da Bulgária, da onde quer que seja. Essa é a minha coisa mais importante. E do Brasil, lógico, né? Mas, assim, 2 pontinhos só que eu queria colocar aqui, talvez, tem conexão, mas é que me veio à mente. O ano de 2021, 175 anos de Leon Denis. Então, nós vamos iniciar o primeiro do ano aqui em Londres, com algo, aqui no Reino Unido, com algo diferenciado para enaltecer o nosso querido Leon Denis, que ainda é um pouco desconhecido fora da França e fora do Brasil. E que a gente possa, então, lembrar de Leon Denis, já que vocês mencionaram aqui, e para nós, eu estou fazendo uma pesquisa e vou lançar dia 1º sobre Leon Denis. Eu já estou fazendo uns 4, 5 meses, não é? Outra é que toda vez que a gente tenta iniciar, ou quer iniciar, ou projeta iniciar o Evangelho no lar, com a família, que foi comentado aqui, a Vanessa falou, não tem a coisa mais importante para unir as famílias, de dores morais, dores físicas, do silêncio, dores de todas as ordens, é o Evangelho em família, é o momento em família, é a espiritualidade em família. E toda vez que a gente planeja, aqueles que não começaram ainda, é um monte de interferência. Não se deixem ficar atrás dessas interferências e tirar esse momento dos nossos lares. Vamos fazer firme, sim, fileiras com Jesus, com os benfeitores que cuidam dos nossos lares, porque através do Evangelho no lar, a gente pode ampliar a rede do serviço no bem, do amor que ainda não conhecemos, né, como foi comentado aqui, mas a gente já tem a sensação da caridade, a sensação do amor, o projeto de ser o homem de bem, não é? Porque fazer tudo aquilo que está no Evangelho, o homem de bem é aquele que segue a justiça, amor e caridade na sua maior pureza, é difícil, mas a gente pode começar lavando os pezinhos dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, isto é, tendo o amor, tendo a ponte da ligação do bem com todos à nossa volta. E silenciar quando for emitir uma palavra negativa, uma mensagem negativa. Não vou tomar mais o tempo, mas era só isso hoje da minha parte. Muito obrigada a Vanessa e o César, que trouxeram colaboração fantástica na área da psicologia e espiritualidade. Vanessa, eu convido você para as considerações finais que você comentou, né, que talvez tenha que sair. Fique à vontade. Eu também quero agradecer, Josi, Luiz, Elza, agradecer esse encontro, em primeira instância, com César também. Espero que a gente possa manter contato, escutar você também mais, César, e Elza, que fantástico, né? Esse lembrete de Leon Denis, nunca vou esquecer, na Bélgica, em 2009, Nestor Mazotti falando para mim, Vanessa, nós temos informações que Leon Denis coordena o movimento espírita atualmente na Terra. Em nome de Kardec, ele está coordenando. Então, quem é? Eu gosto muito de uma foto que eu tenho dele mais velho, que ele parece um avô. E eu sempre olho essa foto sentindo como ele fosse um avô nosso, que é um querido, como o Neio Lúcio para Célia, no livro com 50 anos, Leon Denis, que tão amorosamente... E tem uma outra, eu vou mostrar para vocês, aqui nesse livro, olha essa fotinha que fofinha. Ele com o olharzinho dele tão amoroso, ele que foi tão fiel ao Espiritismo, a Kardec, que continuou o legado e hoje tem esse trabalho árduo de nos orientar em nome de Kardec, de Jesus, na Terra, dizer a todos nós que estamos aqui, se nós estamos reunidos, os que estão conosco, escutando, mas também participando, nós que estamos juntos aqui, estamos aqui por causa do Espiritismo e por causa de Jesus.
que estamos fazendo com isso? Se o mundo está sofrendo agora num momento tão crítico, aqui para a gente nos Estados Unidos, nós estamos também num momento muito crítico, social, político, econômico, de saúde pública, onde muitos, apesar de conhecerem o Cristo, apesar de conhecerem o Espiritismo, estão imersos no egoísmo. Quando César nos trouxe sobre a opção que a gente tem de ser construtivo ou destrutivo, nós só seremos destrutivos se formos egoístas. O egoísmo é a grande chaga. Quando usamos um conhecimento, utilizamos uma posição para aparentemente adquirir benefícios somente para nós que somos espíritas, estamos angariando um difícil legado para nós mesmos. Muito mais difícil do que para aqueles que não conhecem nada disso e estão fazendo opções similares ou piores. Como diz, um dia, Chico Xavier falou isso, que o egoísta, ele é mais cristalizado do que aquele que vai lá e comete um crime de repente. Por quê? Porque ele está optando por ficar parado na evolução. É contra a lei do progresso. Então, nós vibramos muito baixo e, com isso, atraímos as grandes obsessões que hoje ficam evidentes, que não são só individuais. As obsessões coletivas, como nós vemos hoje nos Estados Unidos. Pessoas de personalidade utilizando-se de, às vezes, um carisma para incitar uma guerra civil, um perigo muito grande. E nós, nas nossas famílias, estamos sendo diferentes? Porque às vezes a gente olha para um político, vê o erro, mas na nossa família, a gente é o líder que está colocando um irmão contra o outro. Um companheiro contra o outro. Um filho contra o outro. Um vizinho contra o outro, alguém no trabalho contra o outro. Então, aqui cabe a nós ter essa honestidade que o César mencionou. E como Emmanuel fala, seguirmos, sermos fiéis à instrução espírita, nos desmaterializando e utilizando o corpo físico como o vaso abençoado para essa reencarnação. Eu agradeço demais a oportunidade da gente estudar junto. Eu vou ficar também aqui refletindo nas coisas que eu aprendi e peço licença para eu poder desincumbir de alguns compromissos. Muito obrigada. Muito obrigada, querida Vanessa. Tudo de bom. Até breve, né? Nos vemos em uns dias. Obrigada. Muito bom. Nós vamos... a Josi vai ler alguma coisa de Leon Denis. Que nós vamos finalizando nós também, vamos finalizando, e a minha parte, eu só gostaria de ler um trechinho em homenagem a uma pessoa, não sei se o César conheceu, o Ismael Batista da Silva, que foi uma das inspirações do Orson Carrara, Ismael de Guaxupé. Ele dizia assim, Elza, o meu esforço constante é para não ser hipócrita. Exatamente a fala do César, né? E um dos temas que foi hoje. E aí, nesse trechinho, como a Elza também falou sobre isso, de lavar os pés e fazer o máximo que você puder, fidelidade a Deus, no Boa Nova no 6, fala assim, mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar com os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus, estando enfermo? Aí, no livro de Humberto de Campos, eu vou ler o pedacinho final só. Ainda que ficasses privados dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com paciência e coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Está contido
no item 6 do Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier. Muito obrigado pela participação. Nós podemos fazer sempre, não é? Mesmo em pensamento. E nós vamos finalizando nosso programa. E eu coloquei aqui no final, para falar com vocês, Leon Denis, Elza. Eu gosto muito também de Leon Denis. Quem sabe você faz um programa junto com a gente, não é? Sobre essa pesquisa, não é, César? E que a gente... Maravilhoso. É um poeta, não é? Leon Denis é um poeta. Minha esposa, ela está relendo os livros dele, lendo, e ela me para o tempo todo, escuta isso. E ela lê um parágrafo, e é maravilhoso, e quando vocês, eu sei que nós estamos encerrando, mas me tocou profundamente quando você falou do Leon Denis, porque é um espírito que a gente sente que está realmente presente no movimento espírita, principalmente neste nível, que é o nível internacional. O Brasil teve o privilégio de ter grandes almas, mas nós estamos precisando exportar o espiritismo. E mesmo para a França, reexportá-lo, né, com a vestimenta agora espírita. E eu sei que Leon Denis é maravilhoso, né? Ele deixou uma obra que vocês falaram, que a Vanessa falou, não é, César? Da amorosidade, ele passa isso quando eu sinto, né? Eu me identifiquei muito. E nós, só aproveitando, já havia concluído, mas nós estamos aprendendo com a Elza, e também aprendi isso na juventude, que existem espíritos que lutam em favor do bem, em favor da doutrina espírita em todos os países. É que nós temos mania de achar que é só no Brasil. Mas no programa passado, realmente, nós tivemos uma irmã, Amélia, da África, de Luanda. É um trabalho fantástico que ela exerce lá, né? A tecnologia está nos ensinando, abrindo os nossos olhos, né? Para muita coisa por aí. Olha, não é só aqui não, né? Leon Denis. Não há progresso possível sem uma observação atenta de nós mesmos. Regular a vida física, assegurar a saúde do corpo, disciplinar nossas impressões, emoções e utilizá-las como agente de nosso aperfeiçoamento moral. Viver na prática cotidiana da vida em comunhão, pensamento e coração. Então, é o que a gente conversou hoje, né? Que as nossas emoções possam estar aliadas, né? Com as nossas ideias e o corpo, para que a gente não fique muito em conflito, porque senão a gente entra muito em conflito com a gente mesmo, não é? Elza, convido... César, a Elza eu vou deixar por último, convidá-la para a prece final, né? Por favor, César. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade muito rica, né, porque nós estamos refletindo sobre o ser humano como um bloco uno, como um ser integral, e cuidando de todos os aspectos, né, nós superamos já com o espiritismo essa concepção antigamente, erroneamente, né, cristã, de acreditar que o corpo era um problema, um obstáculo. O corpo é um instrumento, como a Vanessa lembrou, e é um instrumento que nós devemos usar a nosso favor. E acho que foi ela também que disse que nós precisamos do corpo para disciplinar a alma, né? Nós precisamos viver as fases do corpo para disciplinar a alma, para entender, para passar fases. E eu acho que é uma oportunidade muito bonita essa que nós temos de refletir sobre o ser humano como um ser integral, e a doutrina espírita pode trazer essa contribuição para a ciência, que continua ainda olhando o ser humano como uma máquina, né, aquela concepção lá de Descartes, mecanicista, mas aos poucos nós estamos começando a entender que sim, nós podemos falar com as nossas células, e que o corpo é plástico, e que quando Jesus recuperava a pele de um leproso, ou fazia os olhos de um cego voltar a ver, porque o corpo obedece, mas ele obedece ao espírito, né? E ele obedece, sobretudo, ao espírito que se iluminou. Porque a carne, ela vai se impor a nós, e ela se impõe aos nossos espíritos, né? Muitos de nós vivemos como se fosse o corpo que controlasse a alma. E a proposta da doutrina é que a gente faça esse passo, a gente dê esse passo adiante,
né? O espírito controla o corpo. E é muito bonito o que ela lembrou quando ela disse que é preciso desmaterializar, né, o espírito, espiritualizando o corpo, né, vivendo com o corpo não como se ele fosse um cavalo, né, louco e descontrolado, mas como se ele fosse um cavalo útil, sob as rédeas, como diz no Livro dos Espíritos, né, as paixões são úteis quando estão sob o controle da inteligência e do espírito, e não o contrário. Então, é esse o nosso desafio, né? Nós estamos aqui como irmãos, partilhando conhecimento espiritual, o pão do Evangelho, em família, para que nós possamos crescer, para que nós possamos parar de sofrer, né? Com essas paixões doentias, com esses, né, esses vícios tristes. A alma é luz, a alma é beleza, a alma é grandeza. Nós podemos nos abrir para esse sol maravilhoso, né, que é o Cristo, que é a espiritualidade superior. Então, eu agradeço pela oportunidade de partilharmos esse pão juntos, né, em família e entre amigos. Eu agradeço muito. Obrigada, César. Alberto. Então, interessante, não é? Que a gente comentou hoje, o César no Canadá, eu aqui no Reino Unido, Vanessa nos Estados Unidos, a Josi Luiz no Brasil. Comentamos de Chico, trouxemos um francês, Leon Denis. Nós fizemos uma viagem hoje pelo planeta todo, na realidade, não é? E eu fiz uma homenagem a Leon Denis há 45 anos atrás, que é a minha filha, Giovana, 45 anos. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no romance de Leon Denis, acho que está no final do Porquê da Vida, e alguns estão desmembrados, não é? Chama-se Giovana. É verdade. Eu agradeço a oportunidade, Josi, Luiz, César, Vanessa, meus amigos e amigas, irmãs e irmãos aqui da nossa sala gigante. E agora, então, vamos convidar a todos, né, para o nosso finalizando com uma prece, a prece do coração. O coração, ele fala aquilo que está mais de pronto que a gente tem de sentimentos nobres e atinge o objetivo, orando por alguém doente, orando por um problema no trabalho, orando por um filho das drogas, alguém que suicidou. A gente orando com o coração, nós atingimos a atenção dos benfeitores que nos acolhem a nossa prece e nos ajudam, meus irmãos. Não temam em orar à sua maneira, olhar no final do Evangelho segundo o Espiritismo, preces para todos os momentos diferenciados. Aquele que não sabe tirar do coração as palavras, pode ler e introjetar as palavras do Evangelho, não é? Já deixado por Kardec, nos ensinando a todos como orar. Senhor e Mestre Jesus, excelso benfeitor das nossas... Que alegria, Jesus! Podermos estar juntos nessa roda de amigos, nos sentindo todos na imensa casa de Pedro. E tu conversa conosco, Senhor, nos ensinando com teu olhar amoroso e bom, com suas palavras espaçadas, cheias de amor, verbo suave, no entardecer dos nossos sentimentos, onde o sol de nossas almas ainda está com raios, nos deixando acordados para entendermos o valor de te ouvir. E cerrando os nossos olhos, emanamos a nossa prece do coração, para que chegue aonde pudermos, dentro dos hospitais, dos asilos, das prisões, aqueles que não têm teto nem lar, os orfanatos, os políticos nas mansões, as favelas nos lixões, são irmãos nossos, na horizontalidade para com Jesus, falando a todos nós. Essa imensa casa de Pedro nos acolhe, ouvindo o Mestre Nazareno, nos ensinando a amar, a silenciar, a perdoar, a recuar um passo para deixar o outro vir à frente, mas sabendo por que estamos fazendo isso, porque é o amor e o perdão, não a indiferença,
mas o silêncio, sabendo como amar, como Jesus nos ensinou. Assim, irmãos e irmãs queridos, nesta tarde de amor, neste momento quase noite aqui na Inglaterra, outros amanhecendo na Austrália, estamos unidos na mesma casa de Pedro, e que possamos, em nome de Jesus, nos abraçarmos uns aos outros, perdoarmos, silenciarmos, e que possamos ser realmente uma figura que possa trazer paz a tantos quantos nos encontrarem, conversarem conosco, sentirem a nossa presença, sentirem-se felizes, Senhor. Ser conosco, divino amigo. Abençoe a nossa sala do Evangelho no Lar, esse programa tão simples, tão carinhoso, tão familiar, e que possamos dar continuidade na semana seguinte para sempre. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Que assim seja, Mestre querido. Muito obrigada, Jesus. Assim seja. Obrigada, amigos, por este momento fraterno, que as nossas emoções, né, estejam melhores, que a gente possa conciliar este momento fraterno e levar para ter uma semana melhor. Obrigada a vocês que estiveram conosco nessa sala. Olha a gente, né? Imagina essas pessoas sentadas aqui ao nosso redor próximas. E a gente sente, né, de uma forma diferente hoje em dia, mas essa emoção chega até nós. Esperamos que chegue até vocês também, este momento que a gente faz com tanto carinho, né? A Elza falou aí, e é verdade, Elza, esse momento é aquilo que você comentou, César. Esse momento a gente sente muito o nosso eu espiritual mesmo. A gente pede permissão para a espiritualidade para estar nesse trabalho, não é? Porque a nossa imperfeição, nosso corpo físico, a gente reluta em algumas coisas, mas esse momento, não é? É verdadeiro para nós. Um grande abraço. Eu que agradeço a todos e acho que tivemos visitas muito bonitas. Amém. Assim seja. Tchau, tchau. Boa semana. Muito obrigado.